Resolvi fazer uma low carb e agora não sei o que comer. Afinal, tudo nessa vida é carboidrato, não sobrou nada. Já sei, tem as frutas, fruta é bom, mas já vi que uns dizem que pode, outros dizem que não. Então vou substituir a farinha por integral e aquele pãozinho francês da manhã por uma bela tapioca. Mas será que é assim? Hoje é o dia que vamos esclarecer isso tudo de uma vez por todas. Vamos aprender a diferenciar os carboidratos para fazer as melhores escolhas e evitar a trocar gato por lebre. E ainda eu trouxe umas dicas muito interessantes que vão te ajudar nessa missão. Então fica comigo até o final deste vídeo, porque tá cheio de informações importantes que você não pode perder. Olá, amigos do Saúde Fora de Série! Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro. É sempre muito bom ter vocês por aqui. Uma das coisas que eu sempre escuto falar é que não devemos reduzir os carboidratos porque eles são a nossa principal fonte de energia. Mas isso não é bem assim, porque uma alimentação low carb não significa zero carboidratos. Os alimentos que comemos no nosso dia a dia já têm uma boa quantidade deles, como a cenoura, por exemplo. Outra coisa que eu sempre escuto é que carboidrato é tudo igual, e isso seria o mesmo que dizer que um doce é igual a um prato de arroz ou uma laranja. Todos eles são ricos em carboidratos, mas nós sabemos que nutricionalmente são bem diferentes. Na verdade, qualquer alimento composto de açúcar, amido e fibra é considerado carboidrato, e isso inclui tudo, desde frutas e legumes até as batatas e os grãos integrais. Mas cada um deles vai virar açúcar no sangue com uma velocidade diferente, e esse é o ponto que faz toda a diferença. De uma forma geral, podemos separar os carboidratos em dois grandes grupos, os simples e os complexos. Essa classificação envolve o tamanho das moléculas. Nos carboidratos simples, elas são pequenas e por isso elas são fáceis de serem quebradas, digeridas e absorvidas. E isso acontece rapidinho. E eles também são pobres em fibras. Lembrando que as fibras dos alimentos têm a capacidade de envolver os carboidratos, dificultando a sua digestão e atrasando o tempo de absorção do açúcar para o nosso sangue. Então, quando comemos carboidratos simples, a velocidade com a qual a insulina sobe e desce no nosso sangue é de um foguete. E isso nos faz sentir fome pouco tempo depois de comer. Em até 2 horas já estamos querendo de novo alguma coisinha para beliscar. E é por isso que eles têm a fama de serem ruins. Como se diz popularmente, eles enchem a barriga, mas não matam a fome. Não dá saciedade. Um bom exemplo de carboidrato simples é a famosa tapioca, que muitos colocam no lugar do pão francês achando que estão fazendo um bom negócio. A tapioca é feita da fécula da mandioca, é amido puro, tem 0 de fibras e um índice glicêmico muito alto, 115, superando o do pão francês, que é de 70. Mas nós temos também os carboidratos complexos, que são formados por moléculas maiores e são ricos em fibras. Isso aumenta o tempo de digestão e absorção da glicose, o que também impede que a insulina suba e desça feito montanha-russa. Ela vai mais devagar, de forma lenta e gradual, demorando mais tempo para a gente sentir fome de novo. E por isso eles têm a fama de serem bons. Eu sei que você já deve estar aí pensando, tá fácil, eu só vou comer carboidratos complexos e tá tudo resolvido. Isso não é bem assim. Isso vai te ajudar muito, mas para quem tem que recuperar e manter a saúde, ou mesmo para quem precisa emagrecer, tem que ir um pouco mais além. E eu vou te mostrar o porquê. Tem carboidratos que são simples, mas não são ruins. É o caso da banana, que é uma grande fonte de fibra e de vitaminas como o B6, a A e o potássio. E ela é boa para a nossa saúde. E também tem carboidratos que são complexos, como é o caso do pão francês, que é pobre nutricionalmente, tem pouquíssimas fibras e normalmente não é uma boa opção. Eita, que agora lascou de vez, não é mesmo? Mas calma, aguenta aí, porque nós vamos aprender a diferenciar esses carboidratos para você fazer as melhores escolhas na hora de se alimentar. Como nós vimos, um carboidrato é bom quando ele consegue produzir energia na forma de glicose de uma forma lenta e gradual. Quanto mais despacito, melhor. Sem provocar aqueles picos de glicose e insulina no nosso sangue. E a velocidade com a qual esse carboidrato é transformado em glicose no nosso sangue é o que chamamos de índice glicêmico. Ou seja, quanto maior essa velocidade, maior o índice glicêmico. A insulina sobe e desce, feito um foguete. Já os carboidratos que têm índices glicêmicos mais baixos, eles promovem poucas alterações nos níveis de insulina e glicose do sangue e a velocidade com que isso acontece é muito mais demorada. Este tipo de carboidrato ajuda a manter a saúde a longo prazo, reduz o risco de doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e ajuda a estabilizar o peso. Muitas pessoas escolhem os seus carboidratos desta forma, olhando para aqueles que têm índice glicêmico mais baixo.
E isso é bom, está ok, mas para quem busca uma saúde fora de série, como vocês aqui do canal, não podem ficar até aqui. Tem que olhar também para a quantidade de carboidrato que existe naquele alimento, mesmo os que têm índices glicêmicos mais baixos. Isso é chamado de carga glicêmica. Este índice é bem mais interessante. Quer ver? Eu vou te mostrar. Por exemplo, a melancia, o seu índice glicêmico é bem alto. A velocidade com a qual o seu carboidrato se transforma em açúcar no sangue é bem rápida. Então, de cara, ela já seria excluída, olhando só para esse índice. Mas a quantidade de carboidrato que tem dentro desta melancia é tão pouco que isso não resulta num grande impacto para quem faz low carb. Agora, para quem já está com a glicose descompensada, como um foguete lá nas alturas, já é pré-diabético ou diabético, existem outras opções melhores, como o morango, por exemplo. É assim que vamos percebendo que antes de começar uma alimentação low carb, precisamos saber qual é o nosso objetivo principal. Se é ter mais saúde, controlar a glicemia, a remissão da pré-diabetes, o emagrecimento. Temos que olhar para o nosso objetivo com atenção, porque cada situação pode incluir um tipo de carboidrato diferente. Vamos através dos exemplos porque fica muito mais fácil. O espaguete, por exemplo, tem um índice glicêmico baixo. Isso significa que ele não vira açúcar no nosso sangue de forma tão rápida. Mas a quantidade de carboidrato no espaguete é muito alta. A sua carga glicêmica é alta. Isso faz com que ele não seja uma boa opção. Muito melhor seria o famoso espaguete de abobrinha ou então do konjac, um espaguete feito à base de uma planta que tem zero carboidratos, zero gordura e é rico em fibras. Já anota aí essa dica. Outro exemplo é o da cenoura, que tem 49% dos seus carboidratos simples e por isso muitas pessoas deixam de consumir. Mas elas têm muitas fibras. Lembra das fibras, o que elas fazem? Elas envolvem esse carboidrato no processo de digestão, diminuindo a velocidade de absorção da glicose para a corrente sanguínea. Então, apesar dela ser um carboidrato simples, ela tem um índice glicêmico baixo. O que tá legal. Meu Deus, Yara, como é que eu faço para saber tudo isso? Como eu sei esses valores? Pode até parecer loucura, mas calma, não é não. Se alimentar é algo sagrado, não pode ser assim tão complicado. Para te ajudar nessa tarefa, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com a tabela USP de índice glicêmico e carga glicêmica dos principais alimentos do dia a dia. Tá com dúvida? Corre lá, bate o olho e você vai logo saber. E com o tempo você nem vai mais precisar consultar. E é importante ressaltar que pode acontecer de você encontrar alguns alimentos que não saem totalmente reprovados, como é o caso, por exemplo, de alguns bolos, sorvetes, chocolates. Isto acontece porque estas tabelas, elas mostram apenas o índice glicêmico e a carga glicêmica dos alimentos, mas nós não estamos olhando para as gorduras. Portanto, quando você se deparar com coisas desse tipo, faça a pergunta seguinte: quanto de gordura tem neste alimento? Será que são gorduras boas ou ruins? E se você acompanha o Saúde Fora de Série, você já deve ter visto os vídeos sobre as gorduras e já vai saber o que fazer. Mas se você ainda não viu, eu vou deixar o link também na descrição deste vídeo. E para quem precisa de algo ainda mais prático para aplicar no dia a dia, seguir as regras da alimentação low carb é um bom começo. De uma forma geral, evite consumir açúcar, evite os grãos e aqui entre o arroz, inclusive o integral. Elimine a farinha de trigo, inclusive a integral e os seus derivados. Coma comida de verdade, o mais natural possível. Isso inclui evitar os alimentos industrializados, os processados e ultraprocessados, inclusive temperos prontos, molhos e sopas. Pronto, agora não tem desculpas, facilitou ainda mais. Agora é só pôr em prática. Então eu peço que você ajude o canal dando o seu apoio. É só deixar um like, um comentário e compartilhar este vídeo com quem você considera que é como você, fora de série. Mas calma, porque ainda não acabou. Ainda tem umas dicas para você aplicar aí no seu dia a dia. Como eu falei, evite ao máximo os alimentos processados e ultraprocessados, porque na maioria das vezes eles são compostos de uma mistura de açúcar, gordura e farinha. E isso eu costumo dizer que é uma combinação bombástica para a nossa saúde. Eles são alimentos pobres nutricionalmente e na maioria das vezes têm uma alta carga glicêmica.
Acrescente muitas fibras nas suas refeições, porque, como nós já vimos, elas envolvem os carboidratos, atrasando o processo de digestão e absorção, evitando com que a glicose, o açúcar no sangue, faça o efeito montanha-russa. Acrescente limão, vinagre de maçã e use picles junto com a comida, porque isso diminui o índice glicêmico das refeições. E se você já falou aí, mas o limão é ácido, saiba que ele é assim só na boca, porque quando ele chega no estômago, ele já é alcalino. Outra dica, não troque 6 por meia dúzia. E aqui eu sei que eu vou partir o coração de quem acha que pão integral tá tudo ok. Só para você ter uma ideia, o índice glicêmico do pão branco é 75. Aí a pessoa vai lá, paga mais caro e leva para casa um pão integral que tem índice glicêmico de 74. Não vale, não ajuda em nada. Eventualmente, para quem não abre mão do seu pãozinho, pode optar por um pão 100% integral feito de fermentação natural, porque esse tipo de fermentação é muito mais longa, é demorada e torna o amido resistente, o que faz com que a absorção da glicose seja bem mais lenta, evitando os picos de insulina no sangue. Mas faça com consciência, porque mesmo os pães de fermentação natural continuam tendo glúten e são calóricos. Por isso, se a sua meta é perder peso, se você for celíaco ou intolerante ao glúten, eles não vão te ajudar em nada. E se chegou aquele dia especial e você quer fazer a sua massa, o seu espaguete, cozinhe ele al dente, porque isso também vai dificultar a digestão e a absorção de glicose. Como contrapeso, dê atenção ao molho. Uma boa opção é uma marinara de azeite extra virgem, tomate cerejas, manjericão e orégano. O shiitake e outras fibras são muito bem-vindas e deixam eles muito mais nutritivos e saborosos. Mas lembre-se, como no exemplo do pão, eles continuam tendo glúten e são muito calóricos. Por isso é importante reforçar que essas orientações servem de uma forma geral para todos, mas para aqueles que são pré-diabéticos, diabéticos, celíacos ou precisam emagrecer, tem que ter um cuidado redobrado e seria interessante ter a orientação de um especialista. E para você que está sempre por aqui me acompanhando e que pensa que eu sempre falo mal dos carboidratos, deu para ver que isso não é tão verdade. O que eu não defendo é o consumo de forma abusiva que é estimulado na nossa sociedade. Basta você falar para alguém que ela tem que deixar de comer o pão e os derivados da farinha de trigo, que a resposta é uma só. O que é que eu vou comer? Não sobrou nada. Eu já estou muito acostumada a ouvir isso. Uma alimentação onde de 50% a 60% é baseada em carboidratos, como a da nossa sociedade atual, foi o que nos trouxe até o dia de hoje, com uma epidemia declarada de pré-diabetes, diabetes tipo 2, obesidade e doenças coronarianas. A moderação e o bom senso está na mesa. Sirva-se à vontade. Afinal, a escolha é sempre individual e de cada um. Bom, e agora sem mais, eu vou ficando por aqui. Mas antes eu quero agradecer imensamente por vocês me acompanharem e serem realmente fora de série. Até o nosso próximo encontro.